Olá, pessoal! Neste vídeo tutorial, nós iremos demonstrar como trabalhar com MQTT nos equipamentos da HI Tecnologia. Mais precisamente, MQTT utilizando rede Ethernet para a passagem dos dados. Então, para este cenário, iremos utilizar um CLP Neon com acesso à internet para se conectar ao broker da HI Tecnologia, o portal de telemetria, nossa plataforma de supervisão em nuvem. Ok? A ideia então é pegar dados do CLP, de um exemplo que nós iremos fazer, por exemplo, de um forno, pegar esses dados e subir para a nuvem para ter supervisão e controle com esses dados, né? A gente vai dar um comandinho pela nuvem para ligar, desligar o forno, né? Tudo isso utilizando o protocolo MQTT. Legal? Então a gente tem o programa do CLP, que a gente vai programar para enviar dados em MQTT, e tem a parte da nuvem, o cadastro do dispositivo em MQTT. Vai ser um vídeo que vai abranger as duas partes. Você poderia, por exemplo, utilizar só a nuvem com outro dispositivo MQTT, ou utilizar o CLP apenas com outro broker, né? Esse vídeo aqui vai mostrar todos os conceitos para que você possa reproduzir depois. Bom, então, esse é o cenário que a gente conversou, que a gente vai utilizar. E para ele funcionar, né, a gente vai utilizar esse bloquinho de função do CLP chamado MQTT Gateway. Já vamos abrir aqui a documentação que vai nos auxiliar no desenvolvimento do programa. Este bloquinho ele torna capaz o envio, né, a publicação e subscrição de tópicos MQTT utilizando o meio físico aqui Ethernet do CLP, ok? Se o CLP utiliza, por exemplo, rede celular 4G, é outro bloquinho, mas o conceito é muito parecido. Então, com esse aqui a gente consegue entender aí a aplicação completamente e depois reproduzir para outras interfaces. Também vamos utilizar o conceito de mapeamento de dados, canal de mapeamento, né, e o software HI Studio para programar o CLP. Beleza, pessoal? Bom, para a gente começar a nossa aplicação, é interessante que nós comecemos pelo cadastro do dispositivo na plataforma em nuvem. Por quê? Porque para trabalhar com MQTT, a nuvem da HI Tecnologia, o broker da HI, utiliza dois aspectos para autenticação. Um é o Client ID, que você obtém esse código ao cadastrar um dispositivo na plataforma, e a outra é a chave de acesso, que está vinculada ao seu contrato. Acessando o seu contrato, você vai conseguir obter esse token aí, essa chave de acesso. Legal? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é cadastrar o nosso dispositivo na nuvem para que a gente possa obter o Client ID. Então, vamos aqui na nuvem, no portal de telemetria, vou criar o meu conector. O nome eu vou preencher Neon MQTT mesmo, poderia ser qualquer nome aqui. Modelo do hardware. Bom, como eu estou utilizando um equipamento da HI, eu vou selecionar Neon G5. Mas, se você fosse utilizar outro dispositivo MQTT, você preencheria aqui Device MQTT. Ok? Selecionei Neon, selecionei aqui que o protocolo que eu vou trabalhar é MQTT. Legal. Não preciso preencher número de série, preciso preencher uma localização e uma área de processo padrão aqui, normalmente. Não é obrigatório preencher dispositivo, tá, pessoal? O dispositivo ele vai entrar na estrutura do tópico depois, se a gente preencher. Eu vou preencher para manter o padrão da documentação, que eu vou estar disponibilizando junto com esse vídeo. Então eu vou preencher tanto o nome do conector quanto o nome do dispositivo, ok? Vou clicar em salvar. Aí ele já está criado aqui para a gente, ó. E aí se eu acessar a chavinha, ele já vai me dar o meu identificador, o meu Client ID. Beleza? Isso aqui a gente vai usar vai usar para o programa do CLP, no nome dos tópicos, tá? Então, beleza, ó. Então a gente já tem o Client ID, vamos pegar aqui, copiar e anotar aqui na nossa tabelinha. Inclusive, vamos anotar em um bloquinho de notas, né? Porque depois a gente vai utilizar no programa do CLP. Bom, o MQTT Gateway, pessoal, ele precisa do IP do broker, tá? A URL do broker não vai permitir que a gente se conecte na nuvem. Então a gente vai precisar do IP do broker para a gente preencher depois no programa do CLP. A porta é 1883, legal?
E agora só falta o token de usuário, que a gente vai preencher no parâmetro user MQTT, né? O portal ele precisa disso para que permita a autenticação. Então, para a gente obter isso, como eu disse, ele é vinculado ao seu contrato. A gente vai acessar o contrato aqui, clicando, ó, Jean, perfil, chaves de acesso, e vai copiar esse token aqui, beleza? Esse vai ser o nosso user MQTT, a nossa chavinha de acesso aqui. Legal? Bom, pessoal, agora vamos voltar aqui e vamos começar o cadastro dos dados no portal de telemetria, tá? Então a ideia aí é fazer uma aplicação envolvendo um forno, onde a gente vai ler o valor da temperatura, vai poder dar um comando para ligar e desligar o forno e vai obter o status se o forno está ligado ou desligado. Legal? A gente vai criar esses 3 tópicos. Então, primeiramente, vamos criar aqui um tópico chamado temperatura. Vamos lá no portal, adicionar dado, temperatura. Já vamos aqui no nosso bloco de notas, ó, anotar os tópicos. Temperatura, legal. Vai ser apenas leitura. Né? Posso habilitar histórico, né, para esse dado. Vai ser aí, cada 5 minutos, historiar o valor dele. Vou colocar aqui 2 casinhas decimais e a unidade aqui, graus Celsius. Legal? Então, vou copiar já esse tópico. Esse é apenas leitura, ou seja, o portal não escreve nele. Tá? Apenas o CLP vai escrever no portal. Salvar aqui o tópico de temperatura. Legal? E aí, pessoal, agora vamos criar um novo aqui chamado comando forno. Tá? Comando do forno. Então, esse aqui é leitura e escrita. É interessante aqui que seja leitura e escrita. Então o portal vai dar um comandinho para ligar e desligar o forno. Beleza? Sem unidade, né? Booleano, como se fosse um dado booleano aqui. E aí vamos copiar e salvar aqui. E também salvar aqui. Não precisa de histórico para esse, né? Outro aqui que a gente vai criar é o status forno. Né? Copiar aqui. Status forno. Esse é apenas leitura. Interessante ter o histórico aí de quando o forno estava ligado ou desligado. Né? Então, clicamos aqui e já criamos os nossos 3 tópicos na nuvem, né, no portal de telemetria. Se a gente acessar aqui o nosso equipamento, eles estão aqui, ó. O que permite escrita tem um lapisinho para a gente executar a escrita. Os outros são leituras. O histórico habilitado, poderia ter habilitado algum alarme, mas a princípio não, só para a gente continuar a demonstração aqui. Na parte da nuvem, pessoal, é só isso para cadastrar um dispositivo, tá? Então, a princípio, na parte da nuvem é isso que a gente precisa fazer. Agora, vamos para a parte 2 aqui, que é o desenvolvimento do projeto do CLP para que a gente possa se conectar e enviar dados para a nuvem. Bom, então vamos lá. Vamos para o projeto do CLP. Vou criar aqui um novo projeto. O nome dele vai ser o nome do próprio bloquinho aqui, MQTT Gateway. Responsável suporte técnico. Legal? Então, vou selecionar a linguagem Ladder aqui para desenvolvimento desse projeto, uma linguagem aí que todo mundo está habituado, mais comum. E vou clonar o meu dispositivo que eu vou desenvolver esse projeto, que no caso vai ser um CLP Neon aqui. Deixa eu me comunicar com o CLP primeiro. IP 131 e vou clonar o equipamento. Legal. Agora vamos na POU e vamos começar o desenvolvimento do projeto. Bom, o bloquinho que faz a gerência da conexão com a nuvem nessa aplicação é o bloquinho MQTT Gateway, ok? Então vamos criar uma instância para chamar este bloquinho aqui. Vou chamar ele de my_MQTT. Ele vai ser do tipo bloco de função da biblioteca da HI, comunicação, MQTT, MQTT Gateway. Legal? E agora a gente vai inserir esse bloquinho. Botão direito, insere bloco, bloco de função, myMQTT. Olha só, já explodiu todos os parâmetros do bloquinho aqui para a gente realizar o preenchimento. Precisamos preencher tudo isso para funcionar? Não precisamos, precisamos apenas de alguns parâmetros.
Aqui nós vamos realizar o preenchimento agora. Bom, então vamos lá realizar o preenchimento. Vou apagar aqui todos esses parâmetros de saída que poderiam ser utilizados para tratativas, mas eu não vou utilizar nesse momento. E vamos começar o preenchimento. Não preciso enable scan, não preciso enable sub. DMAP ID eu preciso, que vai ser o canal de mapeamento onde a gente vai colocar os nossos tópicos que vamos subscrever e publicar. Estou com um botão direito em mapeamento de dados, vou criar um canal de mapeamento, vou selecionar o protocolo MQTT. Legal? E aí, vou preencher aqui com o ID dele, que é 1. Beleza? Bom, para utilizar o MQTT, eu preciso de um recurso de conectividade do CLP. Nesse exemplo, eu vou utilizar o socket 3 Ethernet do CLP. Então, ele vai utilizar um socket Ethernet para abrir conexão com a nuvem e enviar os dados. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos preencher lá com o código do socket 3. Poderia ser o valor 11 ou rios.soc3 underline port ID. rios.soc3 underline port underline ID. Legal? Flags, pessoal. Flags MQTT definem como que o equipamento vai se comportar na conexão com o broker. Então, por exemplo, se eu passar o código 256, simboliza que ao me subscrever em um tópico, eu vou receber esse pacote que o broker vai enviar, por exemplo, o comando de liga forno, vou receber e decodificar o formato JSON, que é aquele formato JSON em MQTT que contém o valor e o timestamp, tá, do dado. E é isso que a gente precisa para conseguir receber um dado do portal. A gente precisa subscrever no formato JSON, ou seja, para a gente poder receber aquele comandinho de liga e desliga do forno, comando forno, a gente precisa, o portal ele envia em JSON, então a gente precisa receber e decodificar esse pacote. Também poderia obter uma seção limpa, né, código 8 aqui, e aí a gente vai somando para preencher ali no parâmetro. Mas a princípio, para essa aplicação, apenas o código 256 é suficiente. Vou preencher aqui 256. Separação decimal, vou manter o padrão, né? Quando a gente deleta um parâmetro, ele assume o valor default aqui. Você pode olhar o valor inicial de cada parâmetro aqui, uma explicação detalhada do parâmetro no manual também. Ok? HIGate não vou habilitar. Keep Alive vou manter o padrão, que é 300. Porta do broker, 1883, nós anotamos. E aqui são variáveis do tipo string. Então nós precisamos criar as variáveis para preenchimento, tá, pessoal? Vamos criar então broker IP do tipo string. Legal. BIP. CID, client ID. Vamos criar a variável do tipo string. WTopic, WT. Vamos criar WMessage, WM. Vamos criar a variável user, US. Sim. Vamos criar password, PS. E o cache MQTT, ele é do tipo int. Ele é um vetor de inteiras para possa controlar aí comandos de escrita. Então o tipo dele é inteiro e ele tem uma dimensão. Tem que ter uma dimensão aí de acordo com os tópicos que vamos publicar. No nosso caso aqui 0 a 9 já vai atender. Legal, pessoal? Bom, aqui as variáveis do tipo string, vamos preencher elas depois. Vamos preencher a primeira variável do tipo string, que é o broker IP. Então a gente pegou o IP lá na nuvem, aspas simples, preenche com o valor do broker, fecha aspas simples. É isso que a gente tem que fazer. Client ID, pegamos lá na nuvem também. Vamos preencher aqui. WillTopic e WillMessage é um recurso interessante, mas nesse vídeo tutorial eu não vou utilizar, tá? São os mensagens e tópicos de testamento aí, quando cai a conexão. Legal. Password não precisamos utilizar, mas precisamos preencher tudo que a gente não precisa utilizar, mas é string. Temos que preencher com a string vazia aqui, abre e fecha aspas simples, ok? Usuário, vamos precisar utilizar. Vamos abrir aspas simples, preencher o usuário e finalizar aqui. Legal? Bom, pessoal, essa parte do programa de conexão MQTT é só isso que a gente precisa fazer, ok? Vamos adicionar uma documentação aqui.
bloco MQTT Gateway para a gerência da conexão entre o CLP e o broker. Legal? Aqui é só isso. O que faltou, pessoal? Como a gente vai utilizar o socket 3 do CLP, a gente precisa acessar os recursos de conectividade do CLP, Ethernet, Sockets, Socket 3 e falar que ele vai trabalhar no protocolo MQTT. Legal? E aí a gente escreve essa alteração na base de setup do equipamento. Ok. Controlador reinicializa equipamento. Perfeito? É isso aí. Agora, pessoal, vamos começar a construção das variáveis e dos nossos tópicos de publicação e subscrição. Então, primeiramente, precisamos criar variáveis globais exportáveis. São variáveis que se relacionam externamente com sistemas, por exemplo, a nuvem. Tá? Então, vamos criar a primeira variável aqui, temperatura, que vai ser do tipo real. Legal. Vamos criar status underline forno, que vai ser booleana. E vamos criar comando underline forno, que vai ser booleana também. Vamos dar 2 cliques para atribuir endereços a essas variáveis. Então, real é uma float, né? Endereço 0, coil aqui 0 e coil 1. Agora, já podemos chamar essas variáveis nos nossos canais de mapeamento. Então, quais tópicos vamos subscrever com o CLP? Bom, vamos usar a variável comando forno para subscrever naquele tópico que a gente anotou, comando forno. Olha só. Então, quando o portal escrever um valor nesse tópico comando forno, a gente vai receber nessa variável. E aí depois a gente vai fazer uma lógica com ela no programa para ligar o nosso forninho e começar a subir a temperatura. E quando desligar, começar a baixar a temperatura. Tá? Vamos agora a tópicos publicados, onde a gente vai publicar 2 variáveis. A primeira vai ser o valor da temperatura. Vamos publicar aqui por tempo, sim, a cada 5 segundos, com 2 casas decimais aqui. E aonde? No tópico que a gente cadastrou e anotou lá, o tópico de temperatura. Legal? E o outro é o status do forno, para a gente ter um feedback se ele está ligado ou não. Vamos publicar também a cada 5 segundos, aonde? No tópico de status forno, que a gente cadastrou lá na nuvem no começo do vídeo e anotou aqui, para ficar fácil depois para progredir. Legal? Bom, pessoal, só isso está feito aqui, tá? Para publicar e escrever dados e subscrever dados. Agora vamos criar uma nova network, botão direito, redes, insere rede abaixo. Criar uma network 2 e vamos inserir um comentário aqui. Essa network, ela vai ficar responsável pela simulação da temperatura e do status de liga e desliga do forno. Então, a gente vai fazer essa lógicazinha aqui, tá? Então, vamos colocar o comentário. Lógica envolvendo simulação de liga e desliga forno, valor de temperatura e status. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar um timerzinho aqui, um tick. Vamos criar um my underline tick. Esse é um timer da biblioteca da HI Tecnologia com saída pulso, tá? Então vamos criar 2 ticks, ó, dimensão 0 até 1. O tick 0 e o tick 1. Por quê? Quando ligar o forno, habilita o tick, passa um tempo, ele dá um pulso, soma o valor da temperatura, simula um incremento de temperatura. Se desligar, o outro tick conta um tempo e vai subtraindo o valor de temperatura porque o forno foi desligado. Legal? Essa é a lógica de simulação. Então, blocos de função, biblioteca da HI, controle tick. Legal? Então, ó, vamos lá. Ó. Primeiro, vamos criar uma lógica de simulação aqui do comando forno para obter o status forno. Tá? Então, insere um contato. Como a gente criou as variáveis globais, a gente precisa chamar ela na aplicação aqui. Ó. Então, vamos adicionar variáveis. Vamos falar que ela é externa. Comando forno. Externa status forno. E externa temperatura, porque ela é global. Tá? Então, ó, contato.
comando forno, bobina, status forno. Legal? Mais uma agora, ó. Se o comando forno seria um contato, se o comando forno ligar, ele vai dar o trigger no myTick, no meu bloquinho tick, no primeiro, no posição 0 daquele bloquinho vetorial que eu criei. myTick posição 0, um tempo de t hashtag a cada 5 segundos. Essa saidinha EV, ela é a pulso. Então, a cada 5 segundos, eu vou inserir uma soma para simular que está subindo o valor. A variável temperatura vai receber mais 5 graus aí e vai guardar na variável temperatura. Ou seja, habilitei o forno, solto o timer, cada 5 segundos ele dá um pulso e realiza uma soma de mais 5 no valor de temperatura. Lógica reversa agora. Comando forno, botão direito, edita elemento, negado, ou seja, ele não está ativo. O outro tick vai rodar. myTick, vou selecionar aqui, bloco de função, myTick, posição 1, a cada 5 segundos, ele vai dar um pulso numa função de subtração e vai retirar da variável temperatura 1, né? A queda aí um pouquinho mais lenta, e guardar na temperatura. E aí, só para ficar uma lógica que faz sentido na simulação, o que a gente precisa fazer? Meu forno ali no exemplo, ele vai ir de 0 a 350. Então, a gente vai inserir uma função de comparação, GE, né, greater equal, se temperatura for igual a 350, que é meu range máximo, então eu vou mover o próprio 350 para a temperatura, para nossa simulação não passar do range 0 a 350. Se minha temperatura for less equal, LE, né, que 0, meu range mínimo, então eu vou mover o próprio 0 para a temperatura, para não ficar um número negativo na simulação. Legal? Então, terminamos o nosso programa, pessoal. Tudo isso aqui, né, aliás, só isso aqui, é suficiente. Faltou preencher aqui o cache, né, MQTT cache. Olha só que legal. Só isso aqui a gente já consegue trabalhar com MQTT. Então, criamos as variáveis que vão se relacionar, recebendo os dados ou enviando nos tópicos, e essas variáveis estão sendo utilizadas na lógica de controle e simulação aqui do nosso programa. Agora é descarregar o programa no CLP e observar o funcionamento aí com a nuvem. Vamos acessar aqui a nossa nuvem, vamos observar se ele vai se conectar e começar a publicar os dados aí a cada 5 segundos. Botão direito aqui, a gente abriu a inspeção. Vamos chamar o bloquinho para inspeção. A gente consegue obter o status de conexão dele. Olha, ele já se conectou ao broker, olha que legal. Connect está true. Vamos inspecionar o comando forno, o status forno e a temperatura. Olha só que legal. Vamos aqui na nossa parte da lógica também, né? Podemos observar por aqui. Vamos deixar assim o nosso painel. E na nuvem, ele já está verdinho aqui. E olha só que legal, ó, ele já publicando aí o valor de temperatura, o valor de status forno, né? Agora a gente vai pegar e vai dar um comando por aqui, ó. Vai mandar um para ligar. E aí se a gente olhar no CLP, ele recebeu aqui comando forno, true, e já disparou aqui a nossa lógica, ó, ficou verdinha essa do comando forno, e já está somando aqui, ó. A temperatura está subindo a cada 5 segundos, 5 graus aí. E aí, olhando na nuvem, ó, ele está enviando para a gente e o status forno está true aqui, está ligado também. Olha só que bacana. Ó. E aí, se eu vim aqui e mandar 0, eu desligo o meu forno e aí a gente observa aqui, ó, já foi para false, parou em 25 e começa a decrementar 1 em 1 grau aí. Ó. E ele vai publicar ó, o decremento aqui. Legal? Bacana demais, pessoal? Olha só, então com isso... nós já conseguimos aí obter a publicação e subscrição de dados MQTT da nuvem.
Apenas com isso a gente já consegue trabalhar com MQTT na nuvem da HI Tecnologia, utilizando o equipamento da HI Tecnologia. E também utilizar este painel de dados padrão que vem no cadastro aqui. Agora, vamos fazer um plus aqui na nossa aplicação. Ó, nós temos uma telinha aqui com um exemplo do forno aqui, um layoutzinho do forno. Olha só que legal, né? Então, o que nós iremos fazer? Vamos associar as variáveis que nós cadastramos, vamos associar a esses elementos aqui, para ficar um feedback legal visual, um sinótico, né? Então, aqui o dado que eu vou associar é o status do forno. Vai ser o equipamento Neon MQTT, associar o dado status do forno. Legal? Aqui também, vamos Neon MQTT, associar o dado status do forno. Aqui é o comando do forno, para a gente ligar e desligar. Aqui é a temperatura. Legal. Na Progress Bar também é a temperatura no gaugezinho, né? E aqui é o comando forno, que já foi também. Legal? A princípio é isso. Deixa eu ver. A série de dados aqui do gráfico. Vou selecionar também o dado temperatura. Temperatura. Já está aqui. E vou publicar o meu painel. E aí, vou vir aqui no cadastro do conector e trocar a tela padrão pela tela de layout forno que a gente fez e salvar. E aí, se eu acessar aqui, tenho a tela do layout forno aqui para a gente simular. Olha só que legal. Agora eu vou dar o comandinho de liga. Ó. Ele recebeu aqui no CLP, ó, e já trocou o status aqui em funcionamento, já colocou verdinho, já começou a subir aqui o nosso gaugezinho. Então, a gente tem um painel sinótico aí simbolizando, simulando aí a nossa aplicação, né? Fica bem legal, bem interativo para supervisionar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais como trabalhar com MQTT, com CLP e a nuvem da HI Tecnologia. Quaisquer dúvidas estamos à disposição em hitecnologia.com.br/suporte. Lhe desejamos um ótimo dia e obrigado pela sua atenção.